Olá, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Friozinho? Não há nada melhor para enfrentar o frio, para vencer o frio, do que a amizade. Você vê isso na própria população de rua, que muitas vezes, para enfrentar o frio, encontra sua salvação na união de corpos. Juntinhos, sobrevivemos às intempéries, e isso se dá para todos nós. Todos precisamos da amizade, precisamos da união, precisamos do calor uns dos outros. Muito bom estarmos juntos, muito bom nos mantermos juntos. Sabemos no casamento, nas relações, no trabalho, que é difícil arrumar boas pessoas, boas relações, boas amizades, mas ainda mais difícil é mantê-las. E temos conseguido nos manter unidos, nos manter com boa vontade, nos manter nos bons propósitos. Muito bem, assim permaneçamos. Hoje vamos continuar aqui no segundo grande tópico desse livro, O Consolador, que passa em revista de uma forma muito ampla todo o conhecimento humano, abrangendo o campo da ciência, que nós já vimos, agora abrangendo o campo da filosofia e alcançando o campo da religião. Situado aqui no campo da filosofia, temos visto muito do comportamento humano e hoje veremos um tema muito próprio desses nossos tempos, muito próprio dessa nossa humanidade, o ciúme. O ciúme é um fenômeno muito desafiador para todos nós. Temos revisto, estudado o ciúme à luz do senso comum, que muitas vezes diz que quem não tem ciúme não ama, que o ciúme é parte inerente do amor. Temos visto o ponto de vista moral, moralista, que simplesmente condena o ciúme, condena as próprias relações conjugais. O moralista chega ao ponto de fazer voto de castidade socialmente, mas muitos deles na vida privada rompem essa castidade das maneiras mais esdrúxulas e imorais possíveis. Como é a visão espiritual do ciúme? Como nós podemos nos rever a partir do ponto de vista do ciúme? Isso é o que mais interessa. Cada vez que vemos um comportamento que nos chama a atenção, não podemos perder a oportunidade de refletir. O outro é um espelho para o eu, e só há razão em ter espelhos se for para refletir, nos olhar novamente e nos melhorar. No homem comum, pensa em se melhorar externamente, pentear o cabelo, arrumar a roupa.
O candidato a sábio, porém, usa o outro como espelho para si, para se melhorar mentalmente, comportamentalmente, espiritualmente. Que esse segundo seja o nosso ponto de vista, a nossa boa vontade. Longe de sermos puros ou de sermos angélicos, colocamos-nos a caminho da pureza e da angelitude, ainda que muito distante, pela autoobservação, pela reflexão, pela melhoria gradativa, ainda que milimétrica, mas constante. Devagar e sempre. Vamos nós? Muito bem, questão número 183. Questiona-se Emmanuel nos seguintes termos. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? O ciúme, começa Emmanuel, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. E o egoísmo é apontado pelos mais diversos instrutores espirituais como a base de todo erro. Todo mal tem origem no egoísmo. E o meu, essa sensação de posse, de propriedade, que dá origem ao ciúme, o meu é mera extensão do eu. Ou supomos assim. Sábio é Gibran Khalil quando fala: vossos filhos não são vossos filhos. E podemos estender isso para todas as relações humanas. Vossas esposas não são vossas esposas. Vossos maridos não são vossos maridos. Vossos amigos não são vossos amigos. Nada exterior à criatura é propriamente dela. O meu é uma ilusão, uma extensão da ilusão do ego, que também não somos nós. O meu é meramente ilusório. A ilusão do ego, a primeira ilusão de eu, é a do corpo. E nem essa nós rompemos. Se avançarmos na desilusão do eu como corpo físico, na ressignificação, na desidentificação com o corpo, já teremos uma base para uma pacificação maravilhosa. Vejam, meus amigos, que nós, por nos identificarmos com o corpo, nos supomos homens ou mulheres, brancos ou negros, ricos ou pobres, brasileiros ou estrangeiros, israelenses ou palestinos, russos ou ucranianos. É sim da ilusão do eu, do apego ao corpo, como primeira ilusão do eu, que se originam todas as violências. E é do desapego, da desidentificação com o eu no corpo, que surgirá a conquista da paz. Quando percebemos que nós não somos nossos corpos, mas que nós somos espíritos temporariamente vestidos com esses corpos, que é tão absurdo o racismo, o sexismo, a exploração do rico pelo pobre, quanto seria se numa multidão
fosse dado um comando de as pessoas vestidas de verde atacarem as de vermelho, as de preto atacarem as de branco, porque as pessoas têm em seus armários diferentes cores. E se naquele dia escolheram aquela cor, não lhes dá o direito de atacar quem tem cor diferente. Nós também temos a possibilidade e praticamente o destino de encarnarmos em todas as condições diferentes, ricos, pobres, brancos, negros, homens ou mulheres. Não somos nada disso, apenas estamos. E nessa condição provisória, não faz sentido algum em fazer guerra ao diferente. Não é? A conquista da paz é uma decorrência da perspectiva espiritual. Passando pela desidentificação com o corpo, mas avançando depois para a desidentificação com o ego. Percebermos nossas crenças, questionarmos nossas crenças e gradativamente vencermos essas crenças, nos fará avançar ainda mais de desapego em desapego, de desidentificação em desidentificação, do ego ao self, do corpo ao ego, do ego ao self, na linguagem psicanalítica, do corpo ao eu menor, que é esse eu social, do eu menor ao eu maior, que é o eu divino, na linguagem budista, do corpo ao homem velho, do homem velho ao homem novo, na linguagem de Paulo de Tarso. No campo da filosofia, da aparência para a essência. Há uma confluência de diferentes linguagens, diferentes filosofias, diferentes visões de mundo para essa realidade múltipla interior e que, como nós avançaremos conforme nos despirmos das ilusões e alcançarmos a verdade que nos libertará. Muito bom. Então, o ciúme propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo, dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço na oração e na vigilância. O que é a vigilância? A capacidade de se auto-observar. Precisamos cultivar, como diz Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos, praticar a auto-observação ao final de cada dia, passando em revista todos os nossos atos. Até que incorporemos a auto-observação como forma de conduta, antecipando mesmo as consequências das nossas opções e evitando os próprios erros. Vigilância é auto-observação, e a auto-observação é uma fabulosa ferramenta de evolução. E a oração também. Aquele que se observa percebe o perigo da mágoa, da ira concentrada, como um caldeireiro observa a temperatura da sua caldeira e a esfria quando atinge um ponto perigoso, um ponto excessivo.
vigiar e orar. Maravilhosa receita do mestre. Então venceremos o ciúme a golpes de muito esforço na oração e na vigilância, de modo a enriquecer nosso íntimo com a luz do amor universal. Ninguém, absolutamente ninguém veio à Terra para amar somente uma pessoa, para se relacionar somente a uma pessoa, para se dedicar a somente uma pessoa, muito menos para possuir uma pessoa que seja. Viemos para dar passos, ainda que pequenos, gradativos. A evolução é sempre assim. A amar cada vez mais pessoas e cada um em cada vez maior profundidade. Começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. O serviço, a compaixão, o fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Colocar-se no lugar do outro, sentir o que o outro sente, é a grande maneira de vencer as fronteiras do ego, expandir a perspectiva de vida. Continua Emmanuel dizendo assim: só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme do coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. Olha o caminho que Emmanuel nos traça aqui para vencer o ciúme. Colocar-nos na situação de quem errou ou de quem sofre. Aquele que julga, acusa, agride, ilude-se na situação de quem é correto, de quem é puro, julgando, atirando pedras dos outros. Na fabulosa situação vivida por Jesus, em que homens pegaram uma mulher em flagrante de adultério e atiraram para Jesus para testá-lo, nós temos riquíssima figura para pensar sobre nós mesmos. Por que homens que pegaram uma mulher em flagrante de adultério, portanto, com um outro homem, escolheram apresentar a Jesus a julgamento apenas a mulher? Porque, é claro, nós temos duas morais. Uma moral para os outros e uma moral para os meus. É a hipocrisia. O duas caras. A moral de conveniência. Base para terríveis violências, enganos, perseguições, e que precisamos superar. Como disse Jesus, precisamos ser sim, sim e não, não. Falar o que sentimos, agir de acordo com o que pensamos, o ser integral, e não o ser repartido em caras, em identidades, em posições, falando o que não pensa, agindo como não sente.
Se nós não nos colocarmos na posição de quem errou, sendo mais humildes e não julgando, somente quem estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra, disse Jesus, quando apresentado à mulher adúltera. Se não tivermos essa humildade de colocarmos no nosso devido lugar, que é daquele que também errou, e nos pacificarmos e aceitarmos e pararmos de acusar e julgar os outros, seremos colocados na posição de quem sofre. Porque aquele que agride precisará, por ter se impermeabilizado à compaixão e à empatia, a colocar-se no lugar dos outros, em espírito, precisará ser colocado no lugar dos outros na carne, que é o sofrimento, nessa vida ou em outra. Não como punição de Deus, como quase que imediatamente a gente supõe, mas por fazermos na matéria, na própria pele, aquilo que deveríamos ter feito em compaixão, em empatia, em espírito. É triste que seja assim, mas é apenas uma didática mais forte para o aluno que não aprendeu com o caminho suave. Compreendamos os caminhos do amor ou da dor e optemos cada vez mais pelo caminho da compaixão, da solidariedade, da empatia, do serviço e do amor. Não é? Que esse chamamento atinja toda a humanidade. Que como os homens hipócritas desafiados por Jesus, que atiraram a mulher adúltera para seu julgamento e para apedrejá-la, também abramos mão de nossas pedras. Até porque, tomadas com raiva, com ódio aos outros, as pedras pontiagudas ferem antes de tudo nossas próprias mãos. Abramos mão, com humildade, aceitando que nós também erramos muito. Aceitemos que só quem está sem pecado pode realmente atirar a primeira pedra. E isso estancará todas as guerras, todas as violências contra mulheres, contra negros, a exploração dos pobres, as disputas e guerras de todo tipo, como as comerciais, como as religiosas, todas as violências que nós temos vivido. Muito bom. Saudemo-nos, então, com esse pensamento de desarmamento, de abrir mão das pedras e das posses e dos ciúmes. Inundemos com o perfume da compaixão e da empatia toda a humanidade. Um perfume de renovação que leve todos a aspirarem profundamente a nova postura, a abertura do peito, a abertura emocional para o amor e expirarmos a posse, o apego e o ciúme, para libertarmos nossas vidas da violência. Que assim seja para todos. Marcos Magrelo, muito bom estar aqui, Marcos. Muito legal ter você de volta. Muito boa noite para você também, Adelaide Dias. Enir Cajazeira, dando graças a Deus. Andréa Santos, dando boa noite, boa semana a todos. Mônica Silva.
compartilhando e multiplicando a luz aqui recebida com amigos desencarnados e encarnados, vibrando também pelas vítimas das guerras e dos desastres climáticos no mundo, dando o seu boa noite a todos, assim como Enir Cajazeira também. Pensem, meus amigos, se essa mensagem de paz aqui, consolidada hoje, se ela deve ser, se ela pode ser, se é bom que seja repartida, e compartilhe. Espalhe. Sejamos multiplicadores da paz, sejamos instrumentos da paz de Deus, como pediu Francisco de Assis na sua oração. Muito bom estarmos aqui, muito bom renovarmos nossa amizade, nossa crença, nossa vontade de servir, nossa vontade de ser útil, a alegria de sermos úteis. Persigamos essa alegria, porque realmente acalenta o nosso coração a cada vez que conseguimos servir, refletir juntos, trabalhar e construir laços, conhecimentos, afeições. Muito obrigado pelo seu laço, pelo seu conhecimento, pela sua afeição, que nos abre a laços, afeições e superiores espirituais cada vez mais amplas. Paz e bem a todos e até um próximo encontro. Paz e bem.